Eu demorei muito pra chegar num podcast e falar tudo isso que eu tô falando pra vocês. Tem um vídeo do Steve Jobs que ele fala do Connecting the Dots, que ele um dia olhou pra trás e ele tem toda uma história de que ele largou a faculdade, sei que ele fala, em um momento eu olhei pra trás e eu consegui juntar todos os meus pontos. Eu olho pra trás, gente, não mudaria nada, porque essa vida me fez chegar aqui com todos os meus erros e todos os meus acertos e as minhas inconstâncias e as minhas intensidades e o meu caos. Tem um estado de flow que a gente tem quando a gente tá feliz fazendo uma coisa, que eu ia buscar na minha carreira cada vez mais aumentar meu tempo de estágio de flow. Que é quando você tá muito feliz, quando você tá muito realizado fazendo aquilo. Eu amo desenvolver produtos digitais. Sempre amei. Grande parte do meu tempo é desenvolvimento de produto, porque é onde eu amo. Eu adoro ter ideias criativas ali, é o que eu adoro fazer. Eu sempre gostei de trabalhar de madrugada, eu sempre gostei de usar criatividade, eu sempre trabalhei diferente. O meu processo criativo nunca foi tradicional com as pessoas que eu estudei e que eu trabalhei. Aprendi muito aqui e pude juntar, acho que o melhor dos dois mundos. Seja bem-vindo a mais um episódio do Lampaguejando, episódio 59. E contando. Nesse podcast, como vocês já sabem, sem letras miúdas, sem imagem ilustrativa, falando de empreendedorismo real, empreendedorismo na veia, certo? Assunto tá bom hoje. Não, hoje, cara, é interessante porque eu acho que a gente vai viajar em alguns assuntos. Eu acho isso legal, a gente não preparou a convidada para isso, mas eu intencionalmente vou fazer, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que vão envolver não somente o empreendedorismo, mas um pouco sobre estilo de vida. Então, para você empresário que acha que empreender é ficar numa sala fechada, olhando números e telas, todo teto cinza no luz, empreender não é só isso, galera. Então, assim, a convidada hoje é alguém que a gente conheceu há alguns meses. Tivemos a honra de ser nossa professora em um dos módulos da Conquer. Inclusive, galera, se você não conhece a Conquer, já passou da hora de conhecer a Conquer. Rodrigo em algum nível. Transbordou demais, cara. Eu tava reassistindo o podcast dele, cara. Incrível demais. E também fica o convite, se você não assistiu o episódio 55 do podcast, Rodrigo Galvez, facilmente achar. 50 e poucos, vale assistir também, pessoal. Dividindo mesa aqui hoje com o Renan Diniz, mais uma vez. Mais uma vez a gente tá aí para um assunto que, pra gente, foi o que a gente falou, né? Tem sido uma construção. A gente foi falado de liderança, foi falado de processos, foi falado de time, foi falado de tecnologia, e a gente trouxe uma pessoa que acaba amarrando um pouco tudo isso. Né? Então 100%. A gente vai falar bastante sobre. Então, já fica a dica e manda para quem... Em algum momento você tá ouvindo isso e passar alguém na sua cabeça, manda para essa pessoa e justamente no minuto que você tá assistindo, para que ela já acompanhe, já entre no baque do que está sendo falado, para que essa pessoa ouça e pratique e aprenda mediante a esse episódio. O Lampaguejando serve justamente para isso, para você colocar em prática, já sair daqui fazendo. Então essa é a motivação que a gente traz hoje para esse episódio. Então compartilhe, faça que chegue mais pessoas essa corrente do bem. Participe, mais gente que estão aí no teu contato, na tua cabeça, e é muito importante. E com quem a gente conversa hoje, Valdo? Hoje, conversando com ela, que é CEO da Revol, certo? Mari Spinelli, seja bem-vinda à mesa do Lampaguejando. Obrigada. E aí, Mari? Como é que bem? tá? Tudo ótimo. Como é que tá sentindo, tá? Primeira vez tô aqui. Meio legal nervosa. Que a gente pega o pessoal, né? Não, primeira vez no podcast. Meu primeiro podcast da vida. não assistindo, né? Então tô meio nervosa, mas acho que a gente vai ser bom. Mari, antes da gente começar a falar sobre empreendedorismo, falar sobre toda a sua vida, sua trajetória, a gente quer saber quem é a Mari Spinelli. Antes da gente falar sobre a Mariana Spinelli, quem é a Mari? Essa pergunta eu tô tentando responder até hoje. Sou meio que um caos, mas vamos lá. Quem é a Mari? A Mari é engenheira de produção, empreendedora, mãe, avó, esposa, filha. Acho que tudo junto, né? Mulher, acho que a gente não consegue não separar as coisas. Você até falou do estilo de vida, acho que eu trago realmente isso muito no meu dia a dia, né? Mas é isso, acho que é assim que eu me defino. Da hora, Mari. E essa construção, tá? Você falou sobre mãe, ser mãe, sobre ser avó, não sabia. Então eu sabia. Eu sou vodrasta, na verdade. Ah, cara, que legal, cara. Menino ou menina? São 2. Meu Deus. Um de 10 anos e um de 2 anos. É melhor ser mãe ou ser avó, Mari? Pergunta.
É diferente, não dá pra comparar. São Não dá. níveis diferentes. Se eu falar avó, chega em casa, vão me Mas eu enforcar. acho que todo mundo nós sabemos a resposta. Né? Não, mas é muito gostoso ser avó. Porque você não tem as cobranças que você tem como mãe, as culpas, né? Então é uma delícia. Você também não tem os problemas, né? Não tem... Então é uma delícia ser os dois. Eu curto muito. Mas eu tô adorando meu momento avó. Pronto. Eu acho legal que quando a gente chega em um determinado momento da nossa vida, existem momentos que a gente começa a desacelerar. Sim. Né? E aí, cada mês que eu converso com a Mari, ela tá mais acelerada ainda. Aí eu fico, cara, como... Para, tipo assim, em algum momento... Mas assim, o que te motiva, Mari? Tá sempre com essa cabeça ligada, administrando o caos, como você falou. Porque o caos ele vai existir, mas a gente que aprende a conduzir, fazer ele funcionar da forma que a gente acha agradável. O que te motiva a estar sempre pensando no degrau de cima, sabe? Construir mais. Olha, não sei, sabia? Porque eu acho que tá muito dentro de mim. Acho que eu sempre... Eu tava falando com minha terapeuta hoje, que eu falei... Minha terapeuta eu faço uma vez por semana, né? E toda vez que ela chega é uma coisa nova. E eu falo assim, e mudou tudo. Então, ó, deu tudo, tá indo naquele caminho. Se uma vez por semana ela vive isso, mas a gente mais uma vez por mês. Aí eu já até brinquei com ela. Falei, acho que antes de nascer eu marquei alguma coisinha assim com emoção, sabe? E veio com muita emoção. Mas assim... Eu busco muito isso. Eu acho que isso faz parte da minha essência, sabe? Até o meu marido, quando eu pergunto pra ele o que ele gosta muito em mim, ele fala que é da minha intensidade, né? E lógico que todo o nosso lado bom vira o nosso maior problema também. Então, eu tenho todos os desafios de gerenciar minha intensidade, esse caos todo que eu mesmo crio, né? Mas é isso, eu acho que tem muita coisa da gestão do caos, você aprender a viver com isso, mas assim, eu gosto de coisa nova, eu gosto de mudança, eu gosto de gente, eu gosto de aprender, eu amo trabalhar. Eu falei, eu gosto do resto, eu amo trabalhar. Na verdade, eu amo todo o resto e amo trabalhar também. Né? Então, assim, isso faz parte muito do que eu sou, assim, eu não consigo nem te dizer o que me motiva. Dividir, né? Eu sei o que me desmotiva. Vida profissional e vida pessoal é vida. É isso, vida. Eu sei o que me desmotiva. Tédio, chatice, isso tudo me desmotiva. Então, se tá acelerado, tô fazendo o que eu amo, com gente que eu amo, assim, eu tô animada. Que da hora. E antes da gente chegar na Revol, tá? Tá. O que Mari teve de vida, tá? E assim a pergunta, né? Com o que você trabalhou? E em que momento você falou, cara, eu vou criar uma empresa que vai fazer isso aqui. Ok? Bom, vou tentar dar uma resumida, porque eu já fiz bastante coisa na minha vida. Mas assim, comecei fazendo odonto, larguei, vou passar rápido por aqui. Fiz 2 anos de odontologia, não tinha nada a ver comigo. E aí fui para engenharia de produção, né? E caí na engenharia de produção meio porque eu não sabia o que fazer. Meu pai, na época, tinha sido um dos fundadores da engenharia de produção do Fundão, então ele queria muito que eu fizesse engenharia de produção, insistiu nesse assunto, caí lá. Quase que passar um bastão ali. Exatamente. E desde o segundo período comecei a trabalhar, comecei a gostar muito desse mundo de negócios e tecnologia. Um dos meus primeiros estágios eu comecei a desenvolver, fui web designer por um tempo, né, que na minha época era assim que a gente chamava. Eu vi o mundo digital crescer, né? Eu me lembro eu com 12 anos indo numa palestra de 12 anos numa palestra do que era internet. E aí ele chegou lá, tentou conectar e não conseguiu. E ele só explicou pra gente o que era internet. Mas era aquela época que você conectava, fazia aquele barulhinho, né? Então, assim, eu vi esse mundo digital crescer. E eu sempre comecei eu trabalhei em consultoria no início da minha carreira e eu me lembro a gente modelando negócios digitais, eu me lembro eu me entendendo muito nesse mundo, só que eu não queria ir para TI, não queria ir para tecnologia, porque eu gostava muito também de negócios, né? E tentaram me puxar várias vezes para esse mundo de tecnologia e eu não fui. E comecei o mundo de negócios. E aí fiz mestrado, eu me perdi muito ao longo do caminho, né? E fui me encontrando. Mas já trabalhei em área de suprimento, trabalhei muito com a parte de atendimento, eu tentava fugir da área de atendimento, que era só processo, porque eu queria tecnologia, eu queria o mundo web. E aí foi quando eu resolvi, em algum momento, trabalhar numa empresa de família. Minha família tem uma empresa de jogos de negócio, e eu fui, uma época, ajudá-los. E ali eu entendi que eu gostava de trabalhar com realmente negócios digitais, na internet, né? Que na época se falava, hoje quase tudo tem na internet. E foi quando eu resolvi abrir meu primeiro negócio.
Naquela época, eu brinco que eu poderia fazer muito bem uma palestra de 10 coisas que você não deveria fazer quando abrir seu negócio. E eu fiz todos eles. Inclusive, na época, eu abri um negócio com meu ex-marido, né? Que era meu marido na época. Mas, assim, coisas que você não deveria fazer. Ter marido sócio, né? Essas coisas são mais difíceis. Mas, brincadeiras à parte, a gente criou um negócio de imposto de renda. Para não depender do contador ou para ajudar o contador? Para não depender do contador. Isso gente, 2010. 16 anos atrás. Nossa, 16 anos atrás. Estava começando startup, estava começando esse mundo. Sim. Ninguém falava, eu nem me chamava de empreendedora, para você ver como o mundo era tudo novo, não tinha literatura de empreendedorismo. Verdade. E na época a gente captou 2 milhões de investimento, que era muito dinheiro. Hoje, 2 milhões é pouquíssimo, mas na época era muito dinheiro. A gente ia atrás de investidor, tipo assim, na internet, né, no LinkedIn. Nossa, muito doideira. Vou tentar resumir, que senão eu falo demais, mas assim, deu tudo errado. Escolhemos o sócio errado. O sócio tentou pegar a empresa da gente. Fechamos o negócio por um tempo. Naquela outra época, eu abri em paralelo, uma outra startup, que a gente fazia crowdfunding, captação, doação para projetos incentivados da Lei do Rouanet, projetos de esporte, educação. Foi muito legal. Trabalhamos, na época a gente fez projeto para Mangueira, projeto para Flamengo, foi super legal. Mas, como tudo que tem a legislação, tem suas dificuldades. E a vida empreendedora, mais a vida de uma mãe, né, tendo que sustentar, já começou aí, né? Sustentar uma criança, na época eu não tinha casado de novo ainda, né, mais dessa briga com o investidor, tudo isso falou, cara, não dá, preciso voltar pro mercado. E aí você tem uma questão eu já era um pouco mais velha, você começa a ter custo de oportunidade, né? Eu acho que o empreender é muito difícil quando você não tem um apoio, né? Tipo assim, não, eu às vezes a pessoa é casada, a esposa ou o marido segura, exatamente. Sim. E aí eu voltei pro mercado. E foi quando eu caí na área de marketing e vendas. De paraquedas, tá? Ainda no mundo não digital, caí no mundo de marketing e vendas, comecei a trabalhar com canais, e ali tinha uma coisa de processos, e comecei a crescer. Canais que a gente chamava canais remotos. Meu primeiro emprego, quando eu parei de empreender, foi numa empresa de educação, e eu cuidava dos canais remotos, call center, SMS, e-mail, web, tudo que não fosse a secretaria da faculdade, venda e atendimento de aluno, eu cuidava. E dali fui indo, fui mudando de empresa, eu sempre mudei muito, né? Na época eu era muito criticada por isso, hoje eu brinco que eu sou a precursora da geração Y, porque todo mundo muda muito, agora ninguém critica. Eu era super criticada. Já era nômade. Nunca fiquei muito mais de 2 anos em nenhuma empresa. Inclusive, nessa empresa, quando foram me contratar, né, olharam pro meu currículo e falaram assim, a gerente de RH na época, que hoje é muito minha amiga. Essa lenda, né, um bom funcionário fica X 10 anos. 15, 20 anos na minha época, nossa. Ficar 2 anos você era instável, você era... E aí eu me lembro que a gerente de RH, que é muito minha amiga até hoje, virou pra mim e falou assim, não conhecia na época, né? Quem me garante que você não vai ficar aqui só 2 anos e sair? Eu falei, ninguém, mas eu te garanto que o tempo que eu ficar, eu vou agregar muito e vou aprender muito. E enquanto for bom pra gente, eu vou estar aqui. Quando deixar de ser bom, eu vou embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Na época, essa empresa foi... E ela não se surpreendeu, pá. Eu avisei. Eu avisei. E na época, essa empresa ia ser comprada por uma maior, entrou lá num processo de aquisição difícil. Em 4 meses, a gente teve 4 presidentes, né? Mudou o primeiro presidente, depois... Então, e aí eu recebi uma proposta para o varejo, trabalhei um tempo no varejo. E depois dessa empresa que eu trabalhei no varejo, eu fui para o mundo de startup. Aí foi o meu primeiro emprego que eu arrumei que não tinha digital no nome, que eu já estava no mundo digital. E aí foi quando eu entrei no mundo de scale-ups, né? Empresas que dobram, triplicam de tamanho todo ano. E que eu amo. 2015, 16. Uou. Aí deve ter uns 10 anos que eu tô nesse mundo. Eu amo, porque é o caos que eu sou. Eu me encontro lá. E não só isso, assim. Eu me encontro porque
eu me dou bem com caos. Então, quando você pega um executivo que está muito tempo numa empresa mais, né, padrão, clássica, e coloca ele numa startup, ele muitas vezes não consegue, porque tem muita agilidade. Porque ele está instalando um processo, já tem muita coisa que muda. Exato, tem muita coisa que mudou. Você tem que pensar toda hora. Muda toda hora, muda. Startup muda toda hora. A única coisa que a gente tem certeza é que não vai ser a mesma coisa. Então, eu trabalhei nessas startups, e aí tentei voltar. Assim, na verdade, eu nasci para empreender. Então, no meio da pandemia, eu resolvi voltar com a minha startup, que era um caso de amor mal resolvido, né? Na verdade, eu acho que era o meu... De imposto de renda. Uhum. Que eu tinha fechado lá por causa do investidor, lembra da história? Ela estava na minha gaveta, ela ficou para mim depois de algumas brigas com o investidor, eu consegui recuperar a minha startup. E ela ficou na gaveta por anos. E no meio da pandemia eu achava que eu tinha que resolver aquilo na minha cabeça. Era o meu maior relacionamento mais tóxico que eu tive na minha vida, foi com essa startup. Mas graças a Deus eu consegui resolver. E eu fiquei com um ano com ela, trouxe sócios, a gente voltou com a Declare Certo, era o nome dela. Legal. Nos Estados Unidos esse é um modelo que está muito certo, que tem a TurboTax, e a gente sempre, né, copiou muito lá o modelo. E nesse tempo eu comecei a entrar em algumas coisas de empreendedor, eu fiz o Latitude, que era um curso, e lá eu falava com muita mentoria. E aí, neste momento, eu decidi que era um negócio que não tinha futuro no Brasil. Analisando o negócio, analisando o tamanho de mercado, analisando o potencial, analisando o futuro da tecnologia. E aí eu mesma decidi, depois de um ano, fechar a empresa. Fechou, vendeu, passou ou só engavetou? Fechei. E, bom, não vou entrar em detalhes, porque senão a gente fica 3 horas discutindo o negócio. Voltei para o mercado mais um tempo, mas aí já trabalhando muito como C-Level as a Service. Ok. Abraçando muito esse meu jeito de ser, de pessoa que eu adoro projeto rápido, intenso, caótico. O que eu fazia? Eu entrava em empresas para arrumar a casa. Geralmente eu assumia a área de marketing e vendas, né? E em 9 meses eu geralmente fazia a virada da empresa. Então eu geralmente entrava, ajustava o processo, né? Alinhava discurso, contratava quem tinha que contratar, demitia quem tinha que demitir. E nas 3 empresas que eu fiz isso, em 9 meses, as empresas geralmente estavam caindo 10% a 20% ao ano, e a gente em 9 meses recuperou e entregou elas crescendo, né? E aí eu comecei a ver que isso tinha um valor. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso, porque empreender nunca mais, né? Mas empreender é que nem cachaça, né? Nem sei se eu posso falar isso aqui, gente. Não toma cachaça. Porque... Mas assim, pois é. Tem cliente que eu brigo assim, cara, tu tá cuspindo muito curto pro alto. Vai mais pra longe, assim. É isso. E aí um dia eu tava conversando com um investidor, que é uma pessoa que eu tenho uma relação que me ajuda, me mentora muito ao longo da vida, e tentando ver se ele tinha alguma startup para eu trabalhar. Como se leva as a service. Então você não ia criar mais a sua, você não, quero pegar... De jeito nenhum, que louco empreende nesse mundo, gente. Né? Tem que ser muito doido para isso. Concordo. E aí ele falando para mim, ele falou, cara, cria o seu playbook. Faz o playbook do seu coisa e vê como é que você pode escalar isso. Eu falei, não dá para escalar, porque eu tenho que olhar os dados, eu tenho que fazer isso. E aí o mundo da inteligência artificial estava surgindo. Mário, eu queria que você explicasse o que é playbook. Uau! Não sei se eu sei explicar. Mas playbook é o livro da brincadeira, né? Mas assim, é como você vai brincar daquilo, não deixa de ser, né? Sim. Mas é um passo a passo de como você faz aquilo, né? As regras de como você pode seguir aquele... Hoje a gente, no mundo, né, da internet, você tem muito playbook de como fazer um lançamento, de como fazer tudo que te dá um passo a passo, não deixa de ser um playbook. E o que ele queria é isso, assim, como é que você recupera aí a receita numa empresa? Eu parei para pensar, eu entro, faço isso, faço aquilo, eu vou, primeiro olho a equipe, depois olho o processo, olho o dado, procuro gargalos, procuro ineficiências, procuro vazamentos. E aí, já foi o primeiro estalo. Isso. Comecei a trazer, eu não percebia, eu trazia a engenharia de produção, minha formação para a área de marketing e vendas ou para as outras áreas. Eu falei, nossa, que interessante, porque eu nunca achei que eu era uma pessoa de marketing e vendas, sempre me achei muito diferente dos meus colegas de marketing e vendas. E eu sempre falava assim, cara, pra quê? Peraí, landing page, persona, olha aqui tá quebrado, você tá perdendo muito aqui, então não adianta você mudar aqui a persona porque você tá vazando aqui.
Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é do balde furado. Não adianta, se você tem um balde, você pode estar colocando água em cima, se ele tá furado, tá saindo dali. Então, a melhor coisa pra você fazer, em vez de você colocar mais água, botar mais investimento em mídia, botar mais investimento, trazer mais gente, tapa os furos. E eu percebi que era isso que eu fazia. Tapar os furos, reduzir gargalo, né? Não adianta você ter uma equipe de vendas gigantesca se você tem um gargalo aqui na área de marketing, se seu lead não tá chegando. E eu comecei a olhar meu histórico, né? A grande parte das diferenças que eu fiz nas minhas empresas, que eu trabalhei na época de canais de venda, era exatamente identificando o gargalo, identificando vazamentos. Era isso que eu sempre fiz a vida inteira. E quando ele falou para mim, vê como é que você pode escalar, eu falei, cara, eu acho que eu consigo ensinar isso para uma inteligência artificial. Nossa! E aí eu tive o maior desafio da minha vida, que é organizar meu caos. Caraca, você era bom organizar os dos outros. O meu caos da minha cabeça, como é que eu tiro o que tá na minha cabeça e coloco numa ferramenta? Ele foi cirúrgico, né? Isso Ele a gente tá foi falando já de cirúrgico. que etapa da vida? Que ano isso? Isso é agora. A Revol tem 2, 3 anos. Sim. Eu acho que a ideia da Revol tem 3 anos, né? A Revol mesmo em operação tem 1 ano. E aí eu tive essa ideia, mas eu não tinha noção de como fazer. Eu só tive fé que daria para fazer. Teve o desafio, ficou olhando para ele ali, droga, vou ter que cumprir. E aí eu procurei os meus 2 parceiros, que são meus sócios maravilhosos, contei para eles a ideia e a gente agora tá 1 ano aí indo pro nosso 4º cliente, estamos com grandes clientes. Sim. E tá tudo dando certo. E é legal porque, assim, eu peguei 2 coisas aqui que você falou, tá? Primeiro, a atitude de ter um mentor, ok? Sim. E de escutá-lo, Sim. mesmo vendo a dificuldade. E aí, isso por si só já é um Acaba ponto. ele virar e falar, não precisa ser feito, já dá certo, não precisa... Não, então, mas é porque esse mentor, então, é o Edson Rigonati, ele é o fundador da Stella, que é um dos top fundos aí do Brasil, né? O Edson foi um dos caras, eu brinco com ele, que toda vez que eu falo com ele, ele coloca uma semente na minha cabeça que eu não sei ainda o que vai surgir. Aí dá tipo 3, 4 semanas eu falo assim, era isso. Ele tá 20 passos à frente. Então, eu tenho vários mentores na minha vida, mas ele é uma pessoa que mudou em diversos momentos a minha carreira. E ele foi uma das pessoas que, quando eu fui falar com ele, conheci ele por causa do Declare Certo. Quando eu tava cogitando procurar investimento. E ele foi uma das pessoas que falou pra mim, cara, eu investiria em você, mas não investiria nesse negócio. E ele ali foi que, tipo, né? Mas ele falou coisas pra mim que me ajudaram demais a tomada da decisão meses depois. Eu não tomei por causa dele, não foi isso. Mas aí quando eu voltei, eu falei assim, você sempre soube o que você tava falando, né? Então ele é um cara realmente incrível, assim. Porque eu vejo assim, apesar de você ter ido e voltado ao empreendedorismo, eu vejo hoje que o empreendedor ele tem muita dificuldade em ter mentores. Né? Então é aquela coisa, eu não sei como sair daqui, mas eu vou dar um jeito de sair daqui. Não vou perguntar. Não vou perguntar pra ninguém. Mas engraçado, eu vejo diferente. Eu acho que o empreendedorismo tem muito mais mentor do que o mundo corporativo. Muito mais. Em comparação, ok. Eu acho que a gente se ajuda, o empreendedor se ajuda muito. Eu acho que um dos problemas que você falou é um dos problemas, não é um dos problemas, é uma das dicotomias do empreendedor, que é o ego dele. Sim. Eu sempre falo que uma das maiores dificuldades do empreendedor é como é que ele lida com o seu ego. Porque ele tem que ter o ego suficiente para acreditar no que ele está fazendo e convencer todo mundo daquilo. Porque no início você ainda está convencendo gente a trabalhar de graça, né? A verdade é essa. Quando você está empreendendo, você está convencendo gente de largar emprego, de trabalhar de graça, de ganhar pouco, por causa de uma ideia que muitas vezes você teve. Para isso, você tem que ter uma boa confiança. Por outro lado, você tem que ouvir as pessoas e se você consegue ouvir as pessoas, né? Você consegue ajustar a rota. E aí, você tem que estar com o ego, né? Porque você sempre tem um ego, mas você tem que estar gerenciando ele. Então, qual hora que você não fica ofendido quando alguém... Quem nunca, né? Alguém fala um negócio e você fica ofendido. A minha primeira rodada de falar com o investidor, nossa, foi... emocionalmente muito difícil pra mim, porque eles estavam falando do meu filho, né? Quase um filho. Sim. O Declare Certo, então, que eu tinha esse meu relacionamento longo e... Cara, como que a pessoa vai dizer pra mim que... Teve um cara que falou pra mim que... Esse eu não gostei até hoje, eu acho que o comentário dele é horrível, mas que ele falou pra mim assim...
Você tem que fazer um negócio interessante. Até aí, concordo, imposto de renda é muito chato. Até aí eu também achava chato. Aí ele falou assim, tipo, vacina de gado. Eu falei, não, pô, vacina de gado também não é legal que nem imposto de renda, né? Se você falasse outra coisa, educação com infantil, não sei o quê. Mas é isso, você vai levando muito pro pessoal. Então, onde que você coloca o ego, onde você tira o ego, eu acho que é um dos grandes desafios de um empreendedor. Total. Não, e é engraçado porque a gente conversa com muitas pessoas, né? E eu olho para algumas e falo, vejo, né? Assim, cara, por que eu vou escutar esse cara? Mas isso, uma vez eu fiz um coach, né? E eu tava fazendo coach bem nessa etapa dessa captação. E ele me deu uma dica que eu achei incrível, que ele falou assim, cara, dá uma nota para essa pessoa. Se você dar uma nota 7 e você se dá ou dá no teu processo uma nota 8, por que você tá levando a opinião dessa pessoa em consideração? Agora, se você dá uma nota 10 para ela, aí é uma pessoa que você deveria levar em consideração. Eu comecei a aplicar isso, assim, porque é isso, às vezes eu ia, sei lá, alguém botava um investidor anjo para falar comigo. Tipo, a pessoa nunca tinha empreendido. Não é que ela não vá dar opiniões boas, mas assim, é diferente de você pegar um Edson, por exemplo, que estuda em startups há 20 anos, entendeu? Então, é diferente. Então, você olha, às vezes, você ouve e fala, ok, então, ou você ouve e fala, isso faz sentido, né? Mas é isso, eu concordo. Tem muita gente que dá conselho, mas a gente não pode desistir de pegar conselho por causa disso. Só tem que saber com quem que a gente vai. E o segundo desafio que eu vejo, assim, que você me colocou, que foi você, uma pessoa que se considera caótica, conseguiu organizar. Ainda não. Não, vamos lá. Você fez o playbook, não fez? Não, nunca terminei esse playbook. Eu abri a Revolve, nunca mandei pra ele o playbook, nunca terminei o playbook. Abri a Revolve sem ter a mínima noção como eu ia implementar, mas eu acreditava. Abri a Revolve sem saber mexer nada em tecnologia. Cara, nada? Não sabia nada. Não, olha só, eu tenho um CTO. Surpresa. Tem muita tecnologia. Então, vamos lá. Eu não tinha a mínima ideia de IA. Eu acho que eu sabia de tecnologia, mas não sabia de IA. Ok. Entendi. Não sabia nada de inteligência artificial. Sabia mexer no chat GPT. Que isso não é saber muita coisa. Ué, mas isso não é saber de inteligência artificial? A nossa audiência... Vocês não fizeram minha aula de inteligência artificial, né? A gente entrou depois. É verdade, vocês entraram depois. Então, quando voltar, eu explico que não. Se você tá só no chat GPT, você ainda tem mundo pra aprender. Mas brincadeiras à parte, assim, isso há 2 anos atrás, a gente não sabia como era, o que ia mexer, entendeu? Então, voltando. Me perdi na minha cabeça. Você falou que você não sabia, mas você tem um CTO. Sim. E aí a gente, cara, começou a desenhar, a gente tinha uma grande ideia, a gente vendeu o primeiro projeto e começamos a implementar. E começamos a descobrir como, né? E nesse processo a gente começou a testar de tudo. E eu sou muito isso, eu sou muito fazedora, né? Eu sou muito de como é que eu vou aprender, como é que eu vou resolver. E eu sei, assim, na minha cabeça... Eu vou resolver qualquer coisa. Eu acredito que tudo que eu me propuser fazer, eu vou fazer. Depois que eu resolvi cantar, e que eu cantei numa banda, e que eu consegui cantar, eu falei, cara, acho que tudo que eu quiser, eu vou conseguir fazer. E é isso, e a gente aprendeu muito. Esses últimos 2 anos, acho que foi o ano que eu mais aprendi na vida. Hoje a gente desenvolve, a gente usa muito a IA, não só para o produto, mas para desenvolver também. Então, a gente tem diversos agentes, a gente está se organizando cada vez mais. E aí que o caos começou a fazer sentido cada vez mais. Então, como qualquer desenvolvimento de produto, você vai tateando, tem um discovery no início, né? Uhum. E aí, depois você vai descobrindo que você começa... Eu comecei a botar tudo em tela, depois comecei a organizar. E hoje a gente, sim, tem tudo organizado. Hoje a gente tem uma ontologia, que a gente chama. Explica pra gente. Ontologia é quase como se a gente mapeasse a forma de pensar receita. Meu Deus. A gente mapeou e a gente fez uma ontologia super legal que a gente está aplicando em diversas indústrias e ela está se mostrando legal, funcionando em diversas indústrias.
E aí você pode falar para mim assim, como é que é pensar receita, né? O que você quer dizer com pensar receita? Por exemplo, quando você tem um ciclo de captação, a gente trabalha com educação, né? Os ciclos de captação da educação são semestrais. E aí você tem um funilzinho lá, inscrito, pagante, faz o vestibular, depois se matricula, né? No início do ciclo de 6 meses, é mais importante você olhar para o inscrito. Porque tem um processo aqui que tem um tempo, né? No final, se você estiver perto da quantidade de matriculados que você quer chegar, não interessa se a taxa de conversão aqui foi muito pior. Quer dizer que o seu processo foi muito mais eficiente. Assim que se olha a receita. Receita se olha ao longo do tempo. Dado é como se fosse o dado em movimento, né? E a maioria das pessoas não consegue ter essa visão. Então, por exemplo, eu particularmente não curto tanto o conceito funil. Porque funil é uma forma assim. Eu acho que ele é bom para ensinar, tá? Mas eu acho que ele é uma forma simplista de falar o que existe numa empresa. Pouquíssimas empresas. E olha que eu já entrei em muita empresa, não só como consultora, como muita. Nunca entrei numa empresa que o funil estava desenhado e sendo acompanhado ao longo do tempo, né? É verdade. E às vezes. É o que fica na parede. Você tem um funil desenhado, né? Num PowerPoint. Mas você tem os dados. Porque um funil. Pensa no funil. Funil é um funil que a água cai. Esse é o conceito. Cadê a água caindo? Se você põe menos água, ele vai ter um fluxo menorzinho, né? Onde é que está o gargalo do funil? O funil, então, ele se fecha. Se você põe muita coisa, vai vazar. Então, o funil é uma coisa em movimento, né? Então, eu não gosto nem do conceito de funil e também não gosto do conceito muito de máquina de venda. Eu gosto do conceito fábrica. A gente tem uma fábrica de receita, né? E no conceito de receita, né? Inclusive, revolving de revenue flow, né? Então, eu tenho o conceito do ciclo de receita, do fluxo de receita. O fluxo de receita, na minha cabeça, ele é composto de várias coisas, né? Primeiro composto do que está indo naquele fluxo. Lead, vira inscrito, vira matriculado ou vira cliente. Então, esse é o fluxo. Só que, quando você pega o funil, você tem a capacidade de um funil. Um funil desse tamanho é uma coisa. Um funil desse tamanho vai passar outra coisa. De qualquer forma, sempre vai ter uma capacidade. Sempre vai ter uma capacidade. Maior que seja. E a capacidade pode estar apertada porque você está precisando de fluxo. Você pode ter muito mais lead do que cabe naquele funil. Você pode ter muito mais gente querendo ser atendida do que vendedores, que não deixa de ser a capacidade. Isso é o conceito de fábrica. Então, tem um livro da engenharia de produção, que é um clássico, que é o A Meta. Que eles... Leia, muito bom. E ele dá exatamente esse conceito, né? De onde está o gargalo. E sempre tem um gargalo numa operação. Você resolve um gargalo, o gargalo muda, né? E o que dizem muito né? O que dizem não, o conceito é que você sempre trabalhe primeiro o gargalo. Porque se você trabalhar aqui, botar mais lead, mas o seu gargalo estiver aqui, não adianta. Você só gastou dinheiro à toa. Porque você só mandou mais lead, mas ainda tem o gargalo aqui. Exatamente. Aí seus clientes vão ficar mais insatisfeitos, porque... Então, você identificar esses gargalos ou vazamentos também. Quem nunca, né, usou um Zapier para conectar a ferramenta de marketing dos leads com a ferramenta de vendas e quando viu o Zapier estava ou desligado, ou quebrado, ou mal implementado. Você acreditando que isso... Estava funcionando. Eu trabalhei numa startup que uma vez a gente achou 3 mil leads no limbo. Quantas vezes a gente já não entrou num processo de marketing e vendas? Estava exatamente isso. Não lembro se nesse tamanho... Nossa, tinha cerca de 1.600 ali, tipo... 1.600. Isso aqui. E quantas vezes você já não entrou num processo de venda que você não foi respondido, que você se perdeu? É muito comum isso, né? Então, em termos de receita, a gente busca identificar, em termos de playbook, né? A gente busca identificar exatamente vazamentos, gargalos, ineficiências, né? Hoje a gente tem muita empresa buscando aumento de performance. Como é que você vende melhor? Como é que você fala melhor? Tudo isso, não, de forma nenhuma, estou desvalorizando, tá? Tem que melhorar a comunicação, storytelling, tudo isso tem que ser trabalhado. Mas tem muita gente olhando isso, mas tem pouca gente olhando a operação. Olhando a cozinha. Ninguém quer, é chato, né? Todo mundo quer falar a parte legal. Todo mundo tem um palpite da landing page, né? De como melhorar a landing page. Mas ninguém tá lá todo dia testando se o botão da landing page está funcionando, porque muitas vezes não tá. Sim. E se o botão não tá funcionando... não vai pra adiante. Não adianta ter landing page. Eu tenho um caso maravilhoso que eu acho que é quando começou, assim, a sementinha da Revol lá em 2014.
Eu trabalhei numa instituição de ensino bem grande, quando eu era canais remotos. E eu tinha a minha equipe tinha um gráfico de vendas de matriculados, na verdade, e a gente comparava com o mesmo dia equivalente do ano passado, porque o ciclo lá é semestral. E era muito legal, porque você tem um comportamento diário nas vendas e mensal, e você consegue acompanhar o pace também, que é uma coisa que eu falo muito, né? Se eu tô vendendo naquele pace que eu deveria. E toda terça-feira, 4 horas da tarde, 20% da receita caía da empresa inteira. Uma empresa faturava alguns bilhões, sei lá. E aí, cara, barata voa, né? Vem presidente, vem todo mundo na minha mesa. Que caiu? Liga pra TI, o que tá acontecendo? Resumindo. A gente demorou algumas semanas para descobrir que era terça-feira. E a gente demorou algumas outras semanas para descobrir que tinha um padrão, ou seja, né, que era toda terça-feira, 4 horas da tarde. E a gente demorou algumas semanas também para descobrir o que era. Mas essa empresa tinha comprado algumas unidades. E como é que funciona as instituições de ensino, né? Para você terminar a matrícula, você precisa marcar seu vestibular. Se não tiver data no sistema, você não marca. Essa unidade que eles tinham comprado, a prova de vestibular era terça-feira, 4 horas da tarde. E alguém tinha que entrar manualmente isso. Às vezes a pessoa resolvia entrar na quarta de manhã, na terça à noite. Nunca entrava antes. Só entrava quando o vestibular passava. Então a gente perdia 20% do potencial de matrícula naquele dia. E provavelmente alguns voltavam no dia seguinte, mas vários se perdiam ali, né? E isso é um erro clássico de processo, tão fácil de ser resolvido. Você podia automatizar, você podia botar já todas as datas de vestibular com antecedência, você podia ter feito tudo isso. Numa empresa gigante, uma das maiores do Brasil, isso acontecia. Então, isso é muito clássico, porque você não consegue monitorar e acompanhar o teu funil o tempo todo. O teu fluxo, né? Teu fluxo. O tempo todo. Você não consegue, é difícil, é humanamente impossível para todo mundo. E às vezes quebra hoje, amanhã conserta e quebra de novo, que nem esse caso. É vivo, né? É vivo. É um sistema causal e vivo. É isso que é receita. Mari, e a pergunta que passa na minha cabeça é: quando que o empresário tem que olhar para isso? Eu sei que você vai falar dia 1 para ontem, mas assim, acaba que tem aquele fluxo de vou fazer crescer. Sim. E o cara vai fazendo, se perdeu no caminho, perdeu, né? Mas creio que chega no momento que o empresário ele precisa começar a olhar com mais dinâmica para isso. Sim. E quando? É de a ver com o tempo de empresa, estrutura, faturamento? Olha, eu acho que você não ter quebra no teu processo, deveria sim ser alguma coisa do dia 1 você olhar. Eu acho que existe uma dinâmica que pouca gente faz, que é viver a experiência do seu cliente. Eu aprendi muito isso em call center, quando eu trabalhei em call center há anos atrás, e eu trabalhava numa área de projetos para operações de call center, que a gente fazia, né, melhorias nas operações. E a primeira coisa que eu fazia quando chegava numa operação, primeiro era ligar para o call center, viver a experiência de quem estava ligando para entender onde tinha um problema. Fazer o cliente oculto ali. E segundo era sentar do lado do operador e eu passava um dia. E eu me lembro que a minha chefe na época falava assim, vamos fazer um checklist de tudo que você tem que olhar? E eu falava assim, deixa eu sentar do lado e eu vou voltar no final do dia com um checklist de tudo que eu tenho que ver. Porque cada operação é uma operação completamente diferente, né? E eu percebi que nenhum gerente nunca tinha sentado, nunca tinha feito o que eu fiz. 2 dias, 3 dias. Então você começa a crescer na carreira, você começa a ter muita dificuldade de entender o que a pessoa de baixo está fazendo, o seu funcionário está fazendo, o que o cliente está fazendo. E tem muita melhoria de processo. E melhoria de processo não é só melhor experiência para o teu cliente para você crescer. É redução de custo também, muitas vezes. Porque quando você fala de receita, você não está falando só de venda. Você está falando de despesa também. Quanto mais você parar para olhar suas despesas, né? Quanto mais você parar... Se você está jogando 10 mil, não interessa seu tamanho. Se 10% do teu lead está indo para o limbo, você está jogando dinheiro fora. Sim. Então, eu acho que sim, é desde o dia 1. Eu acho que existe uma cultura no mundo de startup, de quando tinha dinheiro sobrando dos investidores, de você crescer, bootstrap, vai lá, né, crescer blitzscaling, você crescer, né, vai e não interessa tanto a ineficiência. Mas, cara, quando eu chego em empresas, e aí, bom, legal, cresci blitzscaling, vou fazer assim mesmo, vou crescer crescer
Qualquer custo é uma palavra forte, mas crescer rápido e não interessa o que eu vou deixar no meio do caminho. Ok, mas nunca deixe de olhar a experiência do cliente, porque se ele tá indo no teu site, apertando um botão e o botão não tá indo para frente, é mal feito, processo mal feito. Então, uma coisa é você fazer, não fazer perfeito, mas você fazer bem feito. Outra coisa é fazer nas coxas, né? Então, aí eu acho que acho que tem essas duas coisas. E eu já vi muito, muito, muito erro de processo em empresa grande. Erro bobo, que com um segundo você consertaria, sabe? Mas eu vejo que as startups, principalmente, quando elas chegam em torno de 20, 30 milhões, se elas não consertarem, elas não crescem mais. Que é exatamente essas que eu fui como as a service. Chega lá, você não consegue crescer sem processo, depois de um tempo. Você perde muito mais dinheiro que você traz. E aí é uma hora que você precisa ver isso. Aí é onde eu acho que não tem mais como não ver. Eu diria que no mundo tradicional, vamos dizer assim, nas empresas, tirando o olhado da startup, isso acontece muito antes. Falando, por exemplo, do nosso mercado de agência, a gente tem alguns mentores que falam, né? Quando chega ali na casa dos seus, sei lá, 300 mil anos, 400 mil anos, tu começa a olhar para as coisas e tu fala, é mais difícil sair, às vezes, dali do que chegar de novo ali. Exato. E o que fez você chegar ali não vai ser o que vai fazer você chegar na próxima etapa, né? Que os processos e as pessoas que te levaram até um X, geralmente não vai ser o que vão te levar a 2X. Exato. E assim... olhar para pessoas ou olhar para processos, Mari? Se tu fosse escolher um hoje, tá? Olhando para o mercado tradicional, porque startup hoje a gente sabe que... Eu acho que os dois são muito importantes. Eu acho que... Porque não depende do outro também, né? Mas processo sem pessoa, anda pessoa junto. sem processo. Não, você pode ter processo sem pessoa, com tecnologia, né? E você pode ter pessoas sem processos também, que são boas pessoas, que fazem o próprio processo. Na verdade, sempre existe um processo, mesmo que não esteja desenhado e acordado, né? Então, se for pensar, caminhar é um processo, é um passo depois do outro. Isso qualquer coisa que você tem uma repetição é um processo, né? O que acontece muitas vezes é que você acha que está acontecendo um processo na sua empresa e ele está acontecendo completamente diferente, porque as pessoas não se adaptaram a ferramentas, acharam que tinham... E elas vão se adaptando para entregar. Então, por isso que as duas coisas têm que... E aí, falando só de pessoas com processos, que tem que andar muito casadas. Mas, se eu for escolher um dos dois, eu falaria pessoas. Legal. Pessoas pessoa que eu te falei que eu acho que faz mais diferença quando eu entro como C-Level as a Service, geralmente são pessoas. Eu geralmente entro em equipes que, né, a receita começa a cair. Nossa, a equipe começa a sofrer, porque os gestores começam a querer demitir uma galera e não sei o quê, mas toda área tem uma ou duas pessoas que, cara, muitas vezes impactam negativamente a produtividade. Toda área tem uma erva daninha. É muito difícil identificar a erva daninha e é muito difícil ter coragem de demitir a erva daninha. As pessoas têm muita dificuldade de demitir, eu super entendo isso, né? Mas às vezes você não consegue mensurar o benefício que aquela área vai ter se você tirar aquela pessoa que tá falando mal, que tá indo contra, né? Então, eu acho que pessoas é muito importante. Mas aí tem um lado da pessoa que eu falei, né? São as pessoas difíceis de lidar. Mas tem todo um lado de liderança que também as pessoas não sabem liderar direito, né? Então, a motivação da equipe. Você tem uma equipe motivada, você tem uma equipe que compra teu sonho, que compra o que você acredita, cara, isso não tem processo que te entregue. Então, entre processos de pessoas, com certeza pessoas. Mas processos são muito importantes. Bom demais. Meu Deus. É legal que a gente participa desse podcast, né? É bacana porque a gente ganha duas vezes. A gente ganha por poder aprender com tudo isso, né? E ganha porque temos um podcast no ar. Mas assim, cara, o que eu acho mais incrível, né? Todas as vezes que a gente senta nessa mesa, é a oportunidade, às vezes, em uma hora, de escutar coisas que a gente não escutaria. Verdade. A gente já escutou a Mari por uma hora algumas vezes. Algumas vezes. Em exato 4 vezes, 4 aulas. Não, talvez, nesse nível de profundidade. Isso é muito interessante. E, assim, já acabou? Não, tem mais um tempinho. Já ia falar, já deu uma hora, gente. Quase tá aí. Mas eu queria ouvir um pouco a Mari sobre
o que ela está olhando para o mercado com todo esse fluxo de IA, de pessoas sendo substituídas, do caos que estão pregando pelas redes sociais. O que tu entende como que tem gerado de benefício e malefícios para o empresário? Mas a nível de tecnologias, acabam substituindo em algum momento. Eu acho que o que está acontecendo já fez parte da história várias vezes, né? Não tão rápido, né? Talvez mais. A gente teve diversas revoluções acontecendo, né? A Revolução Industrial, né? Cara, entrar a internet, a nuvem, né? A gente teve várias coisas acontecendo. Eu brinco que eu vivi a fase que a gente achava que não ia ter shopping, que todo mundo ia comprar as coisas no e-commerce. E não é verdade. A gente compra o dobro, né? A gente compra as coisas no e-commerce e no shopping. Quando que a gente achou, quando a gente alugava... Gente, eu tô entregando minha idade... Ai, legal aqui, né? Mas assim... Quando a gente achou, quando a gente ia lá comprar nossas fitas de VHS... Gente, eu assistia três desenhos na minha infância. Sei lá, Winnie the Pooh, não sei o que... Porque era o que tinha ali de vídeo, ou na minha casa, ou na casa da minha melhor amiga. Várias vezes mesmo. Quando a gente imaginou que a gente fosse consumir essa quantidade de cultura, né, na vida, assim, cara, hoje a gente tá vendo uma série diferente a cada dia. Então, eu acredito que tudo vai se adaptar. Eu acho que a inteligência artificial já está encontrando suas limitações. Seu platô, acho que sim, vai ter muita substituição, muita demissão, já tá tendo. Eu acho que todo mundo precisa se adaptar. Sim. E se adaptar não quer dizer usar inteligência artificial, tá, gente? A gente teve aula de inovação, não foi, junto? E assim, uma das tendências, quando você vê tendências, é você voltar para não tecnologia. Você querer coisa fora da tecnologia, você querer saber quem fez aquilo, você comprar uma coisa artesanal. Então, vai ter um mundo que vai ser valorizado, que talvez não era valorizado no passado, né? Então, eu falo muito com jovens, da minha filha, né? Muitas vezes o pessoal tá meio contra a IA. E eu falo assim, gente, a IA, ela veio para ficar. Sim. Você pode não usar, mas é importante você entender como ela impacta a tua carreira, os seus processos. Até para você ter a escolha de não usar e dizer por que você não vai usar. Eu sou artista e eu não quero. Eu quero fazer tudo sem IA. E isso vai ser muito valorizado em algum momento. Então, eu acho que a IA sim veio para mudar e bagunçar e trazer um caos. Eu acho que eu sou já fui um pouco mais fatalista do que eu sou agora. Acho que o que se tem falado muito também é que o humano vai trazer um papel mais de curador, mais de suporte, né? Então, a IA, ela também replica o que a gente faz. Então, assim, será que as coisas... Assim, a gente já tem um pouco isso, né? Assim, todo mundo começou a fazer marketing, mexer na internet, então hoje já tá difícil ver o que é diferente. Imagina agora com a facilidade da IA, né? Filme, será que alguém... você vai poder chegar na sua casa e escolher teu filme e fazer seu próprio filme. Cara, será que eu quero? Depois de trabalhar o dia inteiro, fazer o meu próprio filme? Pense pra mim. Eu quero um filme sendo feito por um cara que trabalha direito naquele assunto. Então, outro dia, alguém no meu grupo de empreendedores falou uma coisa que eu achei o máximo. E ele falou assim, gente, é que nem pudim de leite. Todo mundo sabe fazer pudim de leite. Mas, às vezes, eu quero comer o melhor pudim de leite. Então, assim, ele falou assim, eu busco fazer o melhor pudim de leite todo dia. E é isso. Mesmo, às vezes, você não quer nem comer o melhor pudim de leite. Às vezes, você só não quer ter trabalho fazendo pudim de leite. Você quer comer um pudim de leite sem ter que trabalhar e fazer... Então, eu acredito que muitas pessoas vão desenvolver suas próprias ferramentas, mas eu acho que não vai ser o que vai acontecer com a maioria. Eu acredito que muita gente vai procurar coisa diferente. Eu acho que vai ficar... Já houve isso nos últimos anos, com internacionalização das coisas ficarem meio parecidas. Acho que elas vão ficar mais parecidas. Então, a gente vai ter uma busca muito grande pelo diferente. Você pega em desenvolvimento de software, cara, você hoje gerar um software ficou muito rápido? Ficou. Mas com qualidade, não. Com segurança, ainda não. E mais, quando você elimina a dificuldade da camada da interface, que antes para você mudar um botão num sistema, você entrava na fila de TI, você demorava 3 anos, não sei o quê. Hoje, qualquer pessoa vai lá e muda o botão. Aí você descobriu que o grande problema está na camada de dados.
E camada de dados, gente, não adianta. Primeiro que as empresas estão aí com os dados que a gente construiu, né? Então, a IA não consegue entrar lá e arrumar tudo sem entender contexto. Então, eu acho que vai mudar muito. Eu acho que vão surgir novas profissões, vão surgir novos caminhos. Mas eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que nós temos o poder da inteligência na nossa mão. Então, é importante a gente participar da discussão de como essa tecnologia vai ser usada. E aí, nem quero falar de política mais. Até escolher os políticos dos próximos anos, né? Porque isso vai depender do nosso futuro também, né? Do que se a gente escolher um político que vai entregar a inteligência artificial sei lá, para não sei quem, a gente vai estar nessa mão, para alguém que queira regulamentar, controlar. Então, é uma discussão profunda que eu não acho que vale aqui, mas é isso. A gente precisa estar na nossa mão, de uma tecnologia que tem que servir pra gente. E não tomar conta da gente. Só vai deixar tomar conta da gente se nós deixarmos. Então, somos preguiçosos pra isso. Espero que a gente não deixe, é isso. Da hora. Bom demais. E ainda sobre o uso, assim, eu acredito, tá? Nessa, não vou dizer polarização, mas em entender e utilizar, tirar proveito de, ok? Mas eu queria ouvir um pouco da tua visão, ver e ouvir, né? Da tua visão a respeito de utilizar, tá? No pequeno negócio. Tá? Como é que o pequeno negócio, de alguma forma, vai se beneficiar com isso? Por exemplo, até a nível de receita. Não, eu acho que para nós empreendedores é incrível, porque várias coisas que a gente não conseguiria fazer, hoje a gente é capaz de fazer por causa da IA. E isso coloca a gente em outro lugar na corrida, na disputa, porque você antes tinha que ter um custo grande, tinha que ter equipe, então você fala assim, você ficava caro muitas vezes, e hoje não. Então, eu acho que tem que muito ser usado. Eu uso de uma forma muito doida, eu tenho diversos agentes e eu uso um framework que esses agentes conversam entre eles. E eu nem sei se eu devia contar isso, que é meio, eu não sei se é meio weird, mas eu criei um grupo de titãs. Alguém outro dia, ele sugeriu isso no LinkedIn e eu achei o máximo a ideia. Meio Black Mirror. E nesses titãs, você tem várias pessoas, Steve Jobs, não sei o que, você tem o Disney, e eu separei em grupos, cada um tem 2 ou 3 para cada tema. E no fundo, esses agentes, eles defendem as coisas que as pessoas defendem ou defendiam ao longo da vida. Flávio Augusto Pois é, tá vendo? E esse framework é legal que um discute com o outro também. Um interrompe o outro, eles concordam, discordam, não sei o quê. Mas assim, eu sou uma pessoa, no meu caos, que eu penso falando. E por isso que eu tenho até medo de vir pro podcast, porque eu não penso muito antes de falar. Isso é maravilhoso. Eu penso falando. E esses agentes, eles me ajudam muito a pensar. Então, existe todos uns estudos que as pessoas estão começando a ter uma queda cognitiva por causa da IA. Eu acho que a IA me ajuda, né? Me ajuda a pensar, me ajuda a raciocinar. Ela não toma decisão nunca, sou eu que tomo a decisão, me ajuda a pensar mesmo. Então, para isso, eu acho que tem muita utilidade. A gente usa muito para desenvolver, né? Então, hoje normalmente eu teria uma equipe muito grande para fazer o que eu faço, né? Então, eu acho que, cara, a IA para empreendedor tem que aprender, tem que usar. Agora, com toda a segurança, com toda a ética, com tudo que isso vem vindo agora pra gente olhar também, né? Mas eu acho que é uma ferramenta... Eu sou uma entusiasta de IA, gente. Dou aula de IA lá na Conquer. Então, eu sou fã da tecnologia, né? Da hora. A gente, agora sim, caminhando pro final, o Elton já entrou nessa linha, mas eu queria que... Eu vejo eu conheço, né? Com certeza tem muito mais mares por aí que vivem nessa agitação, né? Tem muito essa troca, esse momento de vida. Vivo agora uma coisa, não quero mais viver, vou viver outra. Né? Uma delas até minha esposa, e a gente não conseguia ajudar ela muito nesse quesito. Mas existem muitas pessoas que encaram isso como um problema. Um problema de inconstância, um problema de foco. Não que é o seu, mas tem alguém que leva para uma camada disso, e eu entendo que foi até o que você falou, para empreender muitas vezes precisa ser doido mesmo, né? Então, assim, e eu acho, quando a gente conversou, de te trazer, foi justamente entender que você foi uma pessoa que encaixou muitas caixas e fez acontecer, e foi até antes da gente conversar, você falou que você trouxe toda essa bagagem, hoje é um funil, né? No final, que
faz sentido. Sim. Né? Que conselho você dá para uma pessoa, sei que talvez pode ser a crise do playbook, mas que conselho você dá para uma pessoa que muitas vezes pensa igual você, mas se limita por isso em vez de produzir e gerar mais resultados, sabe? Agora vocês vão conhecer meu lado mais espiritual, que eu... Que bom! Tem um vídeo do Steve Jobs que ele fala do Connecting the Dots. Que ele um dia olhou para trás e ele tem toda uma história. Procurem na internet, é muito legal. E ele tem toda uma história de que ele largou a faculdade, sei que ele fala, em um momento eu olhei para trás e eu consegui juntar todos os meus pontos. Eu olho para trás e minha vida não foi nada do que eu planejei. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Mas ela foi muito melhor. Mas foi diferente de tudo. Mas eu olho para trás e falo, gente, não mudaria nada. Porque essa vida me fez chegar aqui com todos os meus erros e todos os meus acertos e as minhas inconstâncias e as minhas intensidades e o meu caos. Inclusive, a logo da minha empresa é uma mandala que o meu marido fez, que o meu marido é designer, mexe com marca, e ele fez para mim uma mandala, que é uma mandala que conecta todos os meus pontos, né? Meus sócios são pessoas que eu trabalhei a vida inteira. Eu trago na minha empresa essa né, jornada da minha carreira. Eles trazem a jornada da carreira deles também. E a gente consegue conectar uma coisa única. Consigo adaptar minha vida ao meu momento de vida. Trabalho de casa, né? Levo meu neto na creche quando preciso. Consigo estar com a minha filha, que eu nunca consegui estar quando ela era pequena, porque eu trabalhava fora o dia inteiro. Então, assim, se eu for dar um conselho, que eu acho que foi quando eu fiz uma grande virada na minha vida, é você seguir seu coração. Mas é verdade, assim. Tem um estado de flow que a gente tem quando a gente tá feliz fazendo uma coisa. E eu me lembro pensar que eu ia buscar na minha carreira cada vez mais aumentar meu tempo de estágio de flow. Que é quando você tá muito feliz, quando você tá muito realizado fazendo aquilo. E hoje eu posso te dizer que, assim, hoje eu programo grande parte do meu tempo. Eu amo desenvolver produtos digitais, sempre amei. E hoje é quase como se eu sou gestora, lógico, tenho toda uma parte de gestor, mas grande parte do meu tempo é desenvolvimento de produto, porque é onde eu amo. Eu adoro ter ideias criativas ali, é o que eu adoro fazer. Então, quanto mais eu busco isso e eu tenho fé no universo, né, que as coisas vão acontecer, mas olhando os números, olhando os dados também, olhando, né, assim, aí falando eu como empresa, né, tomando cuidado para não fazer umas coisas tão doidas, né, então, acho que a minha terapeuta até falou outro dia, falou assim, acredita em Deus, mas amarra teu camelo, tipo assim, uns dois, assim, então, sim. Mas se você buscar o que você gosta, o que você tem fé, e tem uma coisa eu acho que é muito importante, é do autoconhecimento, sabe, quanto mais você se conhece, eu demorei muito para chegar num podcast e falar tudo isso que eu tô falando para vocês. Lógico que por vários momentos da minha vida eu tinha vergonha de ser essa pessoa, né? E fui muito criticada no mundo corporativo, então. Eu me lembro uma vez que a gente fez um teste, esse MBTI, vocês já ouviram falar? Que são 16 personalidades. 16. No mundo do executivo de empresa, todo mundo era o tal do ISTJ. E eu sempre fui o NTP, eu sempre fui qual, quando a gente fala de personalidade? O ISTJ é o engenheiro, eu acho, nem sei direito, pra não falar besteira. Mas eu sempre fui a meio visionária, empreendedora. E eu me lembro uma vez que uma chefe minha virou pra mim e falou assim, como assim? Você não é ISTJ? Porque eu tinha feito engenharia, eu era sempre muito analítica. Eu falei assim, eu sou uma ISTJ da estrada. Mas o meu coração não é. Eu sempre gostei de trabalhar de madrugada, eu sempre gostei de usar a criatividade, eu sempre trabalhei diferente. O meu processo criativo nunca foi tradicional com as pessoas que eu estudei e que eu trabalhei, né? Mas aos poucos eu fui me conhecendo, me abraçando o meu caos, e fui entendendo quem eu sou e entendendo como eu queria trabalhar. Busquei, aceitei muito tempo trabalhar como eu não estava feliz, mas fiz ali o meu melhor também. Aprendi muito aqui e pude juntar, acho que o melhor dos dois mundos. Então, acho que eu não dei conselho nenhum no final, né? Foi tipo, segue seu coração. Dei conselho? Não sei se não foi um conselho, não. Pra mim foi. Aqui pegou. Pegou. Segue o seu coração. Mas assim, Mara, é muito interessante quando a gente vê transbordo, sabe? E a parte legal, os empresários que veem aqui no Lampaguejando, eles fazem essa dúvida. Cara, mas tu vai perguntar nada não? Qual é a pauta? Falei, cara, a gente desenvolve, sabe? A pauta é
te ouvir, sabe? É Então, você. assim, não é o e-mail, porque é bagunçado no preview, porque sempre sabe pra onde guiar, mas é legal ver verdade. Verdade. Tu não ensaiou pra falar Não, nada disso. Isso é total. sua vida, sabe? Então, isso é maravilhoso. Isso é lampaguejar, pô. A gente chama que o lampaguejar é o nosso jeito de fazer, né? Mas eu acho que quando a gente vive verdade, a gente fala verdade, Sim, né? isso E é aí. isso, é viver, encontrar nossa voz, encontrar nossa essência, né? O que a gente quer fazer na vida, qual o nosso propósito. E não propósito no conceito de, eu tenho que mudar o mundo, mas qual o seu propósito? Por que você acorda todo dia, né? Acho que isso que é o que a gente faz, a gente vibrar, assim, vibrar numa energia Sim, boa e ser feliz com o que a gente faz, né? Bom demais. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, Hoje eu amei. concordei com o Elton que 1 hora foi pouco. A gente pode fazer uma segunda chamada, ó. fazer Parte olha. 2. Mas foi muito bom pra gente. Obrigado por mais uma vez estar aqui. Ter topado, a gente achou que você não toparia. Eu tô no meio de uma mudança. Ó, minha vida pessoal tá que você acha? Eu intensa. falei, mano, tenta lá. ela vai ver, Você não. sabe aquele cara? Não acho que não. Você Não, aceitou prazer, estar aqui. gente. Obrigado mais uma vez Obrigado. por ter ajudado. Amei. Obrigada Entregue, a vocês ó. pelo convite. Entregue, nossa, assim, cara. Cadê? Dá pra jogar pra 4 horas? Vamos bater na gente. Vou bater a gente. Mas, cara, assim, Mari, animal demais. Né? Se você não tirou nada desse podcast, meu Deus do céu. Né? Então, assim, quero incentivar a voltar. Vou voltar. Ouve até aqui e ouve de novo, pessoal. É de verdade, assim. Cara, e eu quero agradecer muito você, Mari. Demais, demais, Obrigada demais, a demais vocês. mesmo. E por última pergunta, como te acha, Mari? Como é que encontra a Mari, né? É. Porque vai que a Mari tá afim de... Vai como é que me alguém acha? ouviu. Não no endereço lá. Lá pra... Eu sei que você tá se Eu tô me escondendo no mudando, meio eu ainda do tava mato, pensando, você quer o endereço No meio antigo das ou novo? montanhas. Ah, entendo. Montanhas. Tem o Las Casitas daqui a pouco, ó, fiz jabá, hein? Olha, Em breve, Las Casitas e Mas Visconde suas de Mauá. credenciais, vamos colocar assim. Gente, é LinkedIn, eu acho. Mariana Spinelli. Se vocês me procurarem lá, vão me achar. Eu não tenho mais muita coisa aberta, não. E O o resto site é tudo. também, que inclusive é lindo demais. Revol.ai. O site, Revol.ai. eu estava vendo hoje, a gente vir pra cá, troca de idioma. Ah, Nossa, gostou? legal Tá demais, vendo? legal demais. Fiz eu e meus agentes. aceitando convite para outros podcasts agora? Mari? Aceito, super. Adorei, gente. Adoro, Então, adoro. Então, a Mari deixou as credenciais, a gente vai colocar aqui na descrição também para você achar. E eu acredito que o conteúdo tem, inclusive, que bom que você continua produzindo, o vídeo Sim. no LinkedIn te acompanha. Né? Então, acredito que é isso. É transbordar, é educação, né? Educação Nossa na veia, professora né? ali, Professora. trazendo... E a gente nem falou sobre a jornada então, da professora. então já Pô, tem um assunto não, aí, ó, a pô. gente pode falar da jornada feminina, jornada do professor, tem muitos temas ainda pra gente abordar. Então já deixa aqui no seu comentário qual vai ser a parte 2, o tema principal da parte 2. Pô, Fechou. Isso aí. Obrigado você também que assistiu até aqui. Mais uma vez, compartilha, colaborando com o que o Alto falou. Volta no minuto que você tava ouvindo 2.0 e passou alguma coisa rápida. Quem nunca? Mas é importante você estar aqui com a gente, Lampaguejando por mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu compromisso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.